Vasco nega interesse em jogadores com salários além da possibilidade cruzmaltina, mas dupla equatoriana continua em estudos e ex-capitão da seleção do Equador anda com a possibilidade de jogar em São Januário. Vamos falar sobre o time do Vasco, que tem uma semana cheia e pode ter elenco completo para a decisão de domingo contra o Galo. Galo, que tem um perigo que tem 4 letras, e você vai saber quem é já na sequência desse AVNews. Vamos falar do Sub-20, que venceu o nosso rival. Depenamos o Urubu hoje em Nova Iguaçu. E vamos falar também sobre um assunto que o torcedor gosta muito de saber. Quantas camisas o Vasco vendeu da capa, hein? Hoje eu fiz um cálculo, apurei, corri atrás. Vá até o final desse vídeo e você vai ter uma certeza. A torcida do Vasco, a gente perde até a voz. Vocês emocionam. O AVNews está entrando no ar, logo depois dela, também emocionada. Vem, guitarrinha. Vem, vem, vem. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Vai entrando o mês 10, o ano está acabando. Esse ano tão estranho em que estamos em casa, estamos tolhidos, estamos sem poder fazer muitas coisas, como, por exemplo, ver o nosso Vasco ao vivo e em loco. O Vasco joga domingo contra o Clube Atlético Mineiro, um jogo dificílimo. O Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, faz uma ótima campanha e tem alguns jogadores se destacando demais e já vamos falar desse assunto. Mas o Vasco pode ter uma ótima surpresa para domingo. Depois de muito tempo, é claro, dependendo dos exames da Covid-19, bate na madeira, tomara que não tenhamos nenhum problema. O Vasco não vai ter ninguém infectado. Não tendo ninguém infectado, time completo. Time com todos os jogadores à disposição, ao que parece. Hoje foi um dia bom de recuperação para Martim Benítez, para Andrei e para Ricardo Graça. Ricardo Graça é o jogador que mais vem sofrendo com a Covid. Teve realmente sintomas, ficou com febre, com muitas dores musculares, perdeu massa muscular e teve uma recuperação um pouco mais complicada em função dessas consequências da Covid. Mas vem se recuperando bem. A dúvida é se Ricardo Graça poderá começar o jogo de domingo, que vai ser um jogo muito intenso, e ele está parado há um bom tempo. Já em relação a Andrei e Martim Benítez, a condição é boa. Andrei até melhor do que Martim Benítez, mas ambos devem estar bem, porque o treinamento da semana tem sido muito bom. Quem fala sobre exatamente isso, a questão da recuperação, da importância de uma semana completa de treinos, é o coordenador científico do Vasco, Marcos César. Ele que cuida de toda essa parte, de veto, de poupar, de saber a condição de cada atleta. E ele falou hoje à Vasco TV, e nós vamos reproduzir aqui o seu depoimento, a respeito da importância de uma semana inteira para o grupo poder se recuperar. Bom, diante de um calendário tão denso como está sendo esse após a pandemia, a gente tendo uma semana cheia para trabalhar é um privilégio, principalmente para a gente conseguir recuperar os atletas na sua plenitude, não só na questão física, mas também a questão emocional. O atleta vive uma rotina de praticamente todo dia no clube, jogos, viagens, então até uma folga social é importante para que o cara revigore o aspecto mental, e também chegando ao clube hoje a gente vai conseguir aí durante essa semana com certeza recuperar bem os atletas para essa nova sequência de jogos que inicia no domingo. Quem também está muito feliz porque vai ter uma semana para recuperar fisicamente o grupo é o preparador físico Léo Copertino, que também falou à Vasco TV, e nós trazemos aqui o seu depoimento. Para ele, uma semana é ótimo e precisa recuperar logo, porque é uma semana que não vai se ter tão cedo. Vai voltar a batida de jogo quarta e domingo. Léo Copertino fala dessa diferença de ter nesse instante uma semana cheia para recuperar e preparar ainda mais o time do Vasco e dar tempo ao técnico Ramon de, entendo todo o grupo bem fisicamente, poder rearrumar as peças dentro de campo com seus treinamentos táticos. Realmente é um tempo bom, né? Eu costumo dizer que semana que a gente tem jogo, domingo, quarta e domingo, é uma semana que a gente recupera o atleta. E semana que a gente tem a semana toda para trabalhar, é semana que a gente treina o atleta.
Então, nesse primeiro momento, recuperar os atletas, né, que estão vindo aí de um desgaste muito grande, para que o Ramon tenha tranquilidade também, para colocar o trabalho dele, fixar novamente algumas situações, para que os atletas possam ter sua melhor performance já no próximo jogo. Os atletas sempre se dedicaram ao máximo, desde o dia que nós começamos o nosso trabalho aqui. Isso aí vocês podem perceber nos jogos. Também a filosofia de trabalho do Ramon. Mas a integração de todos os departamentos do Vasco nos facilita muito o trabalho, fazendo com que esses atletas tenham a dar o seu melhor a cada jogo. A gente fala de elenco liberado, dos 3 lesionados, o Thales Magno, que poderia ser suspenso, os demais todos prontos, todos para o jogo. Mas aí vem a preocupação em relação ao time poder progredir, melhorar, porque não vem fazendo boas partidas ultimamente. São 4 jogos sem vencer. O time precisa vencer, ajudar mais a dar confiança ao seu torcedor e, principalmente, fazer com que não se sofra tanto. Afinal, domingo o Vasco vai pegar um time que joga muito forte pelas pontas, Savarino, ponta direita do Atlético, e Keno, grande destaque do Atlético no Campeonato Brasileiro, são muito perigosos. Por isso, há uma perspectiva de um esquema muito parecido com aquele que o Vasco jogou contra o Santos, que tinha 2 pontas também muito agudos, Marinho pela direita e Soteldo pela esquerda, e acabou dando certo. O Atlético Mineiro é uma equipe que joga com esses 2 extremas, com 4 jogadores teoricamente mais soltos, 3 do meio, e o Eduardo Sacha como um 9 falso. E aí a dúvida, Juninho pela direita, de repente como foi contra o Santos, ajudando na marcação de Keno, Vinícius jogando mais à frente pela direita, encaixotando o Guilherme Arana, que faz muito bem o 2-1 junto com Keno ali pela esquerda. 3 volantes, de repente Andrei, Marcos Júnior e Juninho, liberando um pouco mais Benítez, tendo Germancano e Thales na frente. 3 zagueiros, que seria a última opção, com Ricardo Graça, Miranda e Castan, usando Pikachu talvez ou Caio Tenório e Neto Borges como alas, ou até mesmo Juninho como ala, colocando Andrei, Marcos Júnior e Benítez na frente, Thales e Cano, são opções. Mas não deve fugir muito daquilo que foi visto contra o Santos. Uma equipe solidária, mas acima de tudo agredindo. Porque o Atlético Mineiro é um time que faz muitos gols, mas é um time que também dá muitas oportunidades ao adversário de chegar. O técnico Ramon Menezes vai ter essa semana cheia para poder montar um time que vai enfrentar um Galo extremamente perigoso e com um jogador em ótima fase. É o assunto que a gente fala na sequência desse AV News. É isso mesmo. O Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro. A sua torcida está empolgada. Não pode ir aos estádios, mas vai do lado de fora, receber os jogadores fazendo uma algazarra. Até algo contraproducente, não pedido, de aglomeração. Mas ela tem feito isso e dado um grande apoio ao time atleticano. O técnico Jorge Sampaoli vai ter o elenco também completo, já que o zagueiro Hever, que não atuou contra o Grêmio, a princípio está liberado e vai ter condição tranquila de poder jogar. É um time que tem jogadores de muita qualidade técnica na frente, tem 2 laterais muito bons, até na direita tem 2, é uma dúvida entre Guga e Mariano, e Guilherme Arana, que jogou no Corinthians também pelo lado esquerdo. Tem jogadores jovens no meio de campo, como Alan, que foi meia do Fluminense, o próprio Alan Franco, jogador que veio do Independente Del Valle, enfim, é um time com muita qualidade técnica. Mas o principal perigo tem 4 letras. Keno, jogador que vem fazendo muito boa temporada, e nos 2 últimos jogos fez 2 hat-trick, 3 gols num mesmo jogo. Keno fala sobre esse seu momento e fala também sobre a fase do Atlético Mineiro, o ótimo momento do Atlético Mineiro e que pode ser realmente um diferencial no restante do Campeonato Nacional. Cara, como você falou, né? Não sou muito de fazer gol, eu sou muito de assistência, de ajudar meus companheiros, mas a fase agora pode ter mudado, né? Eu estou aproveitando a chance que está acontecendo ali na frente do gol e tem que estar preparado para fazer o gol. O mais importante, como eu venho falando, é a gente conseguir a vitória, né? Independente que eu estou em uma fase boa, graças a Deus, meus companheiros têm me ajudado bastante, o treinador está me dando o maior apoio, então a fase boa está acontecendo, então tem que abraçar, senão as coisas complicam. Então, o mais importante, como eu venho falar bastante, é a gente jogar bem, né? A gente dedicar, correr o tempo todo dentro do campo, que as coisas acontecem.
O provável time do Atlético Mineiro deve contar com Everson no gol, Guga ou Mariano, Guga deve ser o escolhido, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, no meio Alan, Jair e Natan ou Alan Caldas, e na frente Savarino, Sacha e Keno. Jogo domingo às 8h30 da noite, fechando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preste atenção, hein? O nosso novo clube de membros, para você participar mais diretamente. Todo mundo vai participar. A primeira categoria é a categoria Alô Turma, R$ 2,99. Você vai ter os selos de fidelidade e também menções, os abraços nos programas AVNews, que você já vai ver, e também vai ter abraços nas lives do final de semana. Você vai ter o famoso abraço gigante, além de poder participar dos sorteios de todos os prêmios para os nossos membros. A segunda categoria é a categoria Abraço Gigante. Por R$ 29,99 você tem todos os benefícios anteriores e aí você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo de Telegram, onde você vai ter um papo direto com a gente. Venha com a gente para discutir o Vasco no nosso grupo de Telegram. E a terceira categoria, a categoria Atenção Vascaínos, R$ 49,99. Todos os benefícios, mas aí tem um melhor, você vai participar ou sábado ou domingo, quando não tiver jogo do Vasco, da nossa live resenha. Aquela live que a gente faz de 3h30 até as 5 da tarde. A gente vai ter um assinante que nós vamos escolher. Aquele que for escolhido vai para o final da fila e todos vocês vão participar da nossa live resenha. E volto a dizer, todas as categorias diretamente com os sorteios que nós fazemos no final do mês. É o nosso clube de membros. Venha ser membro do canal Atenção Vascaínos. Bom, o bloco que todo torcedor quer ter em relação a reforços. Vamos então, porque nós aqui temos uma função, torcedor cruzmaltino. Entenda, o papel do canal Atenção Vascaínos é esse. É trazer a verdade até você. Não queremos que você se iluda. Não queremos também que você não se empolgue. A gente quer trazer a realidade para você. O Vasco monitora todos os jogadores no mundo. Vocês acham, vou dar o papo aqui direto, que o Vasco não monitora o Messi? Acho que sim, deve monitorar. Você não acha que o Vasco também fica olhando o mercado sul-americano, algum jogador do River, do Boca? Uma coisa é monitorar, a outra coisa é procurar e fazer proposta. Duas informações foram divulgadas nos últimos dias e hoje eu conversei com o diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzucco, que estava extremamente contrariado com essas informações. Disse ele, é uma maldade com o Vasco e uma maldade com o torcedor. Porque a partir do momento em que se divulga que o Vasco monitora, por exemplo, o meio-campo Juliano, que acabou de sair do futebol árabe e que está pensando em fazer uma proposta, se o Vasco não faz proposta nenhuma, o que pensa o torcedor? Poxa, que clube frouxo, que departamento de futebol lento, tartaruga, não é isso? Mas não é verdade. O Vasco até gosta do nome do Juliano, mas sabe aonde pode pisar. Sabe por quê? Porque Juliano recebe R$1.300.000 limpos, ou pelo menos ganhava, fora prêmios. Dinheiro que chega a quase R$1.800.000 por mês. É um dinheiro que o Juliano, mesmo que volte para o Brasil, o que é muito difícil, só alguém com muita bala, não vai abrir pelo menos metade. E aí, que seja metade? O Vasco tem condição de pagar R$650, R$700.000 por mês? A situação do Juliano, me disse hoje o Mazzucco, zero chance, não há nenhuma oportunidade, nem monitoramento, tampouco proposta vamos fazer. E levei o nome de Alex Teixeira, que também foi divulgado. E ele me disse, Flávio, da mesma forma, o presidente Alexandre Campelo é vizinho de porta no seu condomínio aqui no Rio de Janeiro. E já deixou bastante claro, Alex Teixeira é um jogador de R$3 milhões mês, fora prêmios, fora tudo que ele recebe por fora. Nesse caso, pior ainda. É um jogador que o Vasco tem interesse? É um ídolo do Vasco? Sim, é. Mas teria que abrir mão de muita coisa para voltar ao clube. E nesse momento não abre, o que é normal. É a mesma história do Souza, que ia voltar ao Vasco. Lembra, torcedor? E não voltou, acabou seguindo o seu caminho. E tá certo. Tem ainda saúde? Precisa ir aonde o dinheiro está. A vida do jogador de futebol é muito curta. Por isso, Juliano e Alex Teixeira, nenhuma chance nesse instante.
O que está acontecendo é a possibilidade, sim, dos dois equatorianos. Mas antes, eu vou mostrar imagens de hoje. Primeiro, de Jefferson Monteiro, jogador que nós informamos ontem aqui no AVNews em absoluta primeira mão. E é uma notícia verdadeira. O jogador foi oferecido pela advogada e empresária Gabriela Obendo, que é advogada e também empresária, e advogada de Antônio Valência também, mas fez o oferecimento de Jefferson Monteiro ao Vasco da Gama. Você está vendo aí, enquanto eu falo, imagens de Monteiro hoje treinando. Mantém a sua forma, parou de jogar no meio do ano. O outro jogador que também está na pauta é Antônio Valência, e você está vendo aí imagens de hoje, do treinamento de Antônio Valência, que ele sempre publica no seu Twitter, nas suas redes sociais. Antônio Valência seco. Mas muitos torcedores perguntam, será que vale a pena trazer dois jogadores equatorianos? São dois jogadores de seleção. Será que realmente vale o investimento? Jogadores que sabem que não podem ganhar o que ganhavam na Inglaterra, por exemplo. No caso de Valência, jogou no Manchester United durante 10 anos, onde foi capitão. E também Jefferson Monteiro jogou na Inglaterra, jogou no Birmingham, jogou no Swansea, enfim, tem história na Europa. Será que dentro de uma realidade, mesmo assim, tecnicamente vale? Um tem 35 anos, o outro tem 31 anos. Eu fui até o Equador, ao meu querido amigo Theo Poço, jornalista vascaíno. Você deve se lembrar que o último vídeo que ele fez aqui, quando falávamos sobre Anangonó, lembra do ano passado? Ele botava uma camisa do Vasco da Gama, que comprou no Brasil por ocasião da Copa América. E hoje ele volta com a sua opinião, falando das características de Antônio Valência e de Jefferson Monteiro. Se seriam duas boas contratações para o Vasco ou não. Pedi a ele, seja sincero, Theo Poço. Primeiro ele começa falando sobre Jefferson Monteiro. Jefferson Monteiro ha sido un hombre muy importante, sobre todo en la selección ecuatoriana de fútbol. Tiene mundiales a cuestas, ha jugado Copas del Mundo, en el fútbol internacional lo mismo. Él no está en actividad porque se terminó su contrato también debido a la pandemia. Jugó hasta mediados de año o hasta que terminó la Serie B de Inglaterra. Se terminó su contrato con el Swansea, pero se trata de un jugador, él sí absolutamente desequilibrante en el 1 a 1, es muy veloz, muy pícaro. Es desequilibrante cuando tiene que driblar, sobre todo en el tema de romper líneas, tira muy buenos centros, tiene gol, es un jugador que marca diferencia en espacios cortos con su velocidad, tiene mucha técnica, buen dominio de pelota, regate, así es que se trata de un hombre impecable también, aunque él es derecho, corre por izquierda y hace la diagonal que es letal para el adversario. Es lo que les puedo decir de Jefferson Monteiro, que podría jugar tranquilamente en Europa o en cualquier club de América. O jornalista equatoriano completa agora e fala sobre Antônio Valência. Les quiero hablar de Antonio Valencia, tiene 35 años, es uno de los mejores jugadores de la historia de Ecuador en todos los años de fútbol. Él fue capitán del Manchester United por 10 años y estuvo en Europa más de 15 años. Salió de Liga de Quito, de LDU, por problemas económicos del club, por la pandemia. No tuvo cómo pagarle su salario y tuvo que dejar el equipo. Tiene algunas opciones de Turquía, del fútbol ecuatoriano y por supuesto esta de Vasco. En lo personal, creo que es un muy buen jugador todavía a pesar de su edad. Puede ser volante central, marcador por derecha o también un extremo, un volante por el costado diestro. Tiene ida y vuelta, es muy agresivo, tiene un muy buen estado físico, mucha velocidad y sobre todo claridad para el juego. A pesar de su edad, insisto, se cuida mucho, es un hombre que entrena siempre y puede ser desequilibrante. Ojalá pueda llegar a Vasco porque se trata de un hombre que marca diferencia en el juego y si se da la posibilidad ustedes lo podrían constatar. Uma outra situação que eu gostaria muito de esclarecer aqui. Gabriela Obendo é advogada, trata de algo muito mais particular do que somente futebol para Antônio Valência. Mas há sim uma rixa entre ela e os empresários oficiais de Antônio Valência. Falei com um deles hoje. Um é Juan Ponte, o outro é Pedro Romero. Já havia falado aqui. Vocês devem se lembrar uma foto de WhatsApp dele junto com o próprio Valência. Pedro me disse:
Flávio, já tivemos a primeira reunião com o Vasco e, ao que parece, o Vasco gostou da ideia. Estamos agora esperando a proposta oficial. E disse a ele: Pedro, Valência é um jogador que viria muito caro porque ele ganhava 150 mil libras por mês na Inglaterra. E me disse Pedro, Antônio Valência sabe que o mundo mudou, que a pandemia alterou os valores e ele quer jogar. Vamos esperar a proposta do Vasco. Andou a situação, pelo menos me afirmou isso o empresário do jogador, Pedro Romero. Vamos esperar também que o Vasco se posicione em relação a Jefferson Monteiro e, quem sabe, o Vasco pode ter os 2 jogadores da seleção do Equador a reforçar seu elenco para o restante do Campeonato Brasileiro. E a molecada do Vasco, hein? Que alegria, hein? Que satisfação ver o Sub-20 do Vasco. Seja em qualquer competição, ganhar ou perder é do esporte, mas é um time que joga pra frente. Parabéns ao Alexandre Gracelli, que vem fazendo um ótimo trabalho, assim como o Carlos Brasil, na base do Vasco. O Vasco hoje venceu no Sub-20 e já está classificado para as quartas de final da Taça Guanabara. O seu maior rival, o Flamengo, lá no campo do Arte Sul, venceu por 3-2. Com 10 minutos já vencia por 2-0. Vamos então ver os gols. Você está vendo aí o primeiro gol feito pelo melhor jogador em campo, Andrei Dias, atacante de ótima qualidade. Você agora também vê o segundo gol do Vasco feito pelo ótimo jogador de meio campo, Marlon Gomes. Que jogador, hein? Que jogador diferente. O Flamengo fez 2-1, o Vasco fez 3-1. Nesse lance em que Marlon Gomes participa e o outro Andrei também faz o seu gol. O Flamengo fez 3-2, o árbitro da partida quis fazer graça, deu 6 de acréscimos e foi quase a 9 de acréscimos, ninguém entendeu por quê, um sol para cada um, os meninos caindo em campo, mancando com câimbras e o árbitro insistindo. Tava querendo empate? Não, né? Mas tudo bem, o Vasco venceu por 3-2. Agora, o Vasco joga amanhã contra o Atlético Mineiro, também no Arte Sul, com transmissão do canal Maicujo, da CBF. Você vai ver nesse canal Vasco e Atlético Mineiro a partir das 3 da tarde pelo Campeonato Brasileiro. Quem fala conosco nesse AVNews e que deu uma entrevista à Vasco TV, a companheira Sara Borborema, logo depois da partida, é o ótimo atacante Andrei Dias. Que jogador diferente, hein? Andrei Dias, tímido ainda, mas fala do gol e da sua boa atuação. Todos nós sabemos que iria ser um grande jogo, iria ser difícil, até porque o tempo não ajudou, mas trabalhamos forte. Isso é Vasco, entendeu? Se não vai na técnica, tem que ir na vontade. Demos a vida, agora é trabalhar, que temos o próximo jogo contra o Atlético Mineiro amanhã. E ver o que o professor Gracelli tem para nos propor, para chegar e sair com os 3 pontos. E para a gente concluir esse AVNews, antes dos abraços, 2 informações. A primeira, foi divulgado agora à noite, eu não tive confirmação nem da empresa que cuida dos negócios do jogador, a Life Pro, e nem do Vasco, mas a possibilidade de que Bruno César seja emprestado ao Penafiel de Portugal por 1 ano. E olha, como eu disse aqui na semana passada, o Vasco não vai se opor. Com certeza vai abrir mão do Bruno César, até porque é um alto salário, um jogador que não está rendendo ainda aquilo que se esperava dele e vai abrir mais uma brecha no orçamento. Se pintar realmente o interesse, o Vasco deve liberar o Bruno César. E uma outra informação muito importante. Eu conversei com o André Gílio da Capa e fiz uma cobrança dele a respeito de alguns assuntos. Primeiro, a questão dos sócios que não receberam o material comprado em agosto. E ele me disse, Flávio, a Capa não vende material. A Capa apenas atende os seus lojistas. Quem vende material é que tem que fazer os pedidos. Deixou bastante claro isso. Não se responsabiliza. Ele fez aquilo que foi pedido. Sobre as lojas que, de repente, não estão tendo material tanto assim, ele me explicou. Flávio, a venda ultrapassou mais de 50% do esperado, por todos, pela Capa, pelos lojistas, por todos. A torcida do Vasco deu um show. Tem gente já recebendo lojista material com 2 meses de antecedência. Em agosto já se mandou o material quase de outubro para que os lojistas pudessem vender. Os lojistas acreditaram, estão comprando muito, mas mesmo assim ainda há uma pequena defasagem. A Capa está trabalhando através das fábricas com as quais tem o contato para que tudo seja acelerado e que se possa normalizar pelo menos até o final do ano. Mas a torcida do Vasco é incrível, é inacreditável. E eu quis tirar do André Gílio números e ele não me passou. Mas aí, como repórter, corri atrás
de varejistas, pessoas que têm lojas, enfim. E fiz uma conta aqui bastante clara durante o dia todo. Aliás, já venho fazendo essa conta há muito tempo. O pedido em agosto, geral, girava em torno de 30 mil a 35 mil peças para venda. E a torcida do Vasco, pelo menos em agosto, é o que eu pude apurar, vendeu quase 70 mil peças, mais do que o dobro. Em menos de um mês foram vendidas 70 mil peças. E olha que ainda com defasagem, porque se pediram 30 mil, 35, e a torcida do Vasco comprou o dobro. Uma força inacreditável. Também um passarinho me contou que, por exemplo, o Botafogo fez o lançamento da sua roupa, da sua nova roupagem, também capa, e não chegou nem à metade daquilo que o Vasco vendeu. A torcida do Vasco é inacreditável. Vamos agora aos abraços. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você querendo proteger a sua casa, o seu apartamento, o seu condomínio, você que é síndico, procure o Cristiano. Você está vendo aqui embaixo telefones, e-mail, site. No site todas as promoções, todos os produtos. Você tem ótimos preços, é só procurar o Cristiano. Aquele porteiro eletrônico, aquela câmera, enfim. Você pode procurar e você vai dar segurança. Segurança nunca é demais. Um grande abraço para uma galera muito legal. Ao Renan Moraes, ao Aderban, ao Marcelo Lima, lá de Porto Seguro, grande abraço, Marcelo. Ao Celso Loureiro, Celso, você é demais, meu parceiro. Você é demais, pode ter certeza disso. Ao Leandro Matheus, ao Paulo Vieira, ao Diogo Roseno e ao Marcos Almeida. E a família, que eu já mandei um abraço, mas mando de novo, que são sempre tão carinhosos. Ao José Moraes, à Amanda Martins, ao Arthur Fernando, ao Josué Jesus e à Maria Estela. Todos ligados no canal Atenção Vascaínos. É isso aí, turma. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante e à noite eu volto com a AVNews trazendo mais informações do Vasco da Gama se preparando para a difícil partida de domingo, 8h30 da noite, contra o Clube Atlético Mineiro. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também, não se esqueça do Clube de Membros, hein? Aqui embaixo você tem todos os detalhes. São 3 categorias, com sorteios, participação em live, você também pode fazer parte do nosso grupo de Telegram, você vai receber os abraços, enfim, tá tudo ali discriminado. Entre para o nosso clube de membros, venha fazer parte da família Atenção Vascaínos, quase já chegando a 133 mil. E também curta o nosso canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!